Bom dia, senhor presidente, deputados, deputadas, senhores e senhoras defensores públicos aqui presentes, telespectadores. Quero iniciar minha fala torcendo para que seja bem sucedida. A reunião está marcada para hoje à tarde, para discutir o projeto de iniciativa da Defensoria Pública. Existe uma expectativa dos defensores, também de todos nós, para que haja a construção de um consenso a respeito dessa situação que é de grande importância, eu considero muito importante o projeto que tem sido colocado. Não há como, nesse momento, a gente deixar de falar sobre essa situação que ocorreu no município de Quixadá. No dia seguinte, eu passei no município de Quixadá e parei ali um dos restaurantes lá, e logo que a gente ia saindo, uma viatura parou o carro que a gente estava indo para Juazeiro, estava eu, o ex-deputado Giovanni, e os policiais estavam armados, estavam tensos, pediram para a gente descer do carro. Eu desci, me identifiquei, ele perguntou se sabia o que é que tinha acontecido, falei que sim, desejei boa sorte no trabalho, mas deu para sentir, o pouco tempo que eu passei em Quixadá, que o ambiente estava tenso, havia uma certa aflição generalizada. Os policiais, essa não foi a única barreira, nós tivemos essa barreira, mais 1.000 metros outra, mais 1.000 metros outra, havia um movimento intenso dos policiais. E eu senti no olhar deles que havia sofrimento, que havia aflição, e o desejo de resolver aquela situação que deixava todos intranquilos. E fiquei pensando na gravidade desse problema. E procurei, um deles me falou que havia um vídeo na internet, onde um praticante lá do esporte desses de asa delta, corra parecida, ultraleve, tinha feito a filmagem da hora do conflito. E eu parei para pesquisar isso e terminei encontrando inúmeros outros vídeos de execução de policiais no Rio de Janeiro, em São Paulo e vários outros estados. E depois eu procurei fazer um levantamento de tão grave era essa situação. São momentos que você fica angustiado, com a sensação de impotência, ver um policial lá em São Paulo, dentro do carro, dentro de uma viatura, e sendo emboscado por um grupo de marginais, e sem conseguir sair daquela emboscada, sendo ferido, sendo assassinado. E fui fazer um levantamento disso. Fiquei chocado com os dados que vi. Encontrei um site que falava, em 2016, já 240 policiais baleados. Vi uma informação de 2012, um policial morto a cada 32 horas no Brasil. 229 morreram naquele ano. Vi no Rio de Janeiro, 2016, e lá a estatística muda a cada dia com uma rapidez incrível. São 49 policiais mortos já no Rio de Janeiro, esse ano. Em 2013, segundo as estatísticas desse site, foram 398 policiais mortos no Brasil. Já em 2015, 408 policiais mortos. Que é uma situação extremamente grave, que coloca para a gente fazer uma reflexão de que nós vivemos uma guerra civil. Uma guerra civil. E o Estado brasileiro, ele está impotente diante dessa guerra. No que pese todos os grandes esforços que têm sido realizados aqui no Ceará, para se conseguir reduzir a quantidade de mortes violentas, a criação do batalhão de raio, do batalhão de fronteiras. Mais recentemente, aí a gente teve a homologação do concurso, a contratação, as turmas já foram treinadas, de 653 policiais da Polícia Civil, 158 delegados, 221 inspetores, 274 escrivãos, aumentando o efetivo em 30%, mais aí a previsão de se fazer um concurso da nossa Polícia Militar para mais 4.000 homens. Eu entendo que essa situação de extrema gravidade, ela só poderá ser resolvida com a modificação profunda da nossa legislação, com a ação coletiva dos estados em parceria muito sólida com a União e numa estratégia de um modelo de ação completamente diferenciado do que existe atualmente.
E acho que seria importante, já que essa é uma preocupação de todos os deputados dessa casa, e é uma preocupação que ela está acima das posições partidárias, seria importante que a gente conseguisse que a bancada federal, ela fomentasse um debate mais profundo lá na Assembleia, lá na Câmara dos Deputados, no Congresso Nacional, aonde existem várias leis com sugestões de iniciativas para melhorar e aprimorar o combate ao crime organizado, que é o pai e mãe dessas grandes ações de alta envergadura de violência contra a sociedade que ocorrem no nosso país e no nosso estado. O crime organizado que se apropriou e toma o controle dos presídios. Eles decidem as coisas dos presídios, fazem as rebeliões na hora que querem, fazem os conflitos entre as gangues. Recentemente em São Paulo, num auto extremamente ousado, libertaram um bandido altamente perigoso, numa ação cinematográfica e afrontando as forças policiais. Ontem, na televisão, foi manchete internacional a manifestação dos policiais do Rio de Janeiro, que com salários atrasados, recebendo a segunda parcela do salário, se não me falha a memória, do mês de maio, estavam clamando por uma atenção maior, falando sobre as mortes no trabalho, fora do trabalho, policiais que são assassinados quando estão fora do trabalho. Lá no Rio isso é bem mais intenso e mais preocupante, e clamando por uma solução para isso. O policial que sai no seu dia a dia, deputado Moisés, sem saber se vai voltar para casa, e a família fica lá sofrendo e aflita até que chega a hora dele retornar do trabalho. E o que fazer? Eu já pensei em algumas alternativas, e uma delas é muito polêmica, mas em situações muito graves, onde existe um inimigo interno, um inimigo do Estado, um inimigo extremamente organizado, que tem inteligência nas suas ações, que tem um braço dentro do parlamento, tem um braço. Os deputados que me antecederam colocaram o crime organizado, ele está se infiltrando cada vez mais com ousadia no aparelho do Estado, que disputam eleições pela facilidade do dinheiro, são eleitos, querem se apropriar do poder executivo nas pequenas cidades e vão partir depois para as maiores, vão partir para o Estado, se apropriando pelo viés constitucional do aparelho do Estado, já que tem um Estado paralelo. E nesses casos, o Exército pode ser usado, sim, nas áreas dos conflitos mais intensos, usando a sua inteligência, a inteligência que em outros momentos foi bem utilizada contra aqueles que faziam a luta armada na época da ditadura, mas que se mostrou eficaz no controle, no extermínio dos grupos que faziam a luta contra o Estado autoritário. Não com os mesmos métodos, não com os mesmos métodos, mas com a inteligência, com os equipamentos que são resguardados pela Constituição para defender o nosso Estado de uma ameaça externa ou interna, como é o caso. Tal é a gravidade da situação. A inteligência para descobrir aonde estão infiltrados dentro do judiciário, a ação dos parlamentares para mudar a legislação de tal forma que os bandidos reincidentes, e são tantos eles reincidentes, que estão em liberdade, que voltam a agir, afrontando a lei, afrontando a ordem, afrontando a sociedade, matando o cidadão, matando o policial, nas ações mais ousadas e espetaculares para se apropriar de valores pecuniários, quer seja dos carros fortes, quer seja das instituições bancárias, e acham que esse negócio é muito lucrativo, e é, porque continuam sob pena e sob o risco, e se armam cada vez mais, com armamento, como foi dito aqui pelos que me antecederam, muitas vezes superior ao que é usado pelos nossos policiais no combate do dia a dia,
Então, essa situação de gravidade extrema, ela exige, por parte do Estado como um todo, uma ação extrema também. A identificação segura dos pontos mais críticos das áreas de conflitos dessa guerra civil e uma ação drástica para eliminar o crime organizado, que vai inovando, que vai abastecendo o seu caixa cada vez mais, e sendo mais ousados. A gente viu ações agora, jornais de hoje, que colocam que a Polícia Civil prendeu, aqui no Ceará, indivíduos com uma droga nova, que provoca euforia e canibalismo. Trazem um produto novo para o mercado, porque sabem que daí vai advir um lucro fabuloso com o tráfico de droga, para poder se bem armarem, se dotarem de inteligência, de um contra-judiciário eficaz, capaz de libertá-los quando forem presos, de subornar funcionários públicos para poder obter seus intentos. Então, da forma como está organizado nesse momento o Estado, parece brincadeira as nossas ações contra esse inimigo poderoso. O inimigo fortalecido pelos recursos das drogas, pela fragilidade do caráter das pessoas, pela crise social, pelo desemprego, que faz com que eles tenham um exército de reserva fabuloso de homens e mulheres que se dispõem a entrar no tráfico de droga em troca do que comer no dia a dia. Então essa situação me preocupa bastante. Eu quero concluir essas minhas observações fazendo uma saudação a todos os policiais que lutam no dia a dia para manter a ordem no nosso Estado, fazendo uma homenagem póstuma àqueles que morreram nesse combate para nos assegurar um mínimo de tranquilidade e dizer que somente uma ação superior, decidida, e a responsabilidade aflorando no nervo de todos os dirigentes, como uma preocupação que pode ocorrer no dia a dia com qualquer um de nós, essa situação, é que a gente vai superar essa dificuldade. Polícia Civil, recentemente, aqui no Ceará, fez uma ação também espetacular e corajosa, que prendeu diversos integrantes de, provavelmente, o PCC, uma quadrilha, um grupo criminoso extremamente poderoso, 32 integrantes do PCC, do bairro de Maracanaú, há uma coisa de uns 10 dias atrás, e que isso termina depois não dando muito resultado, porque os bandidos são presos numa ação como essa, de inteligência, que requer tempo, requer todo um equipamento e aparelhos para você conseguir produzir as informações, e depois os bandidos, com facilidade, conseguem se libertar e voltar para suas ações criminosas. Ora, isso é desmotivante para aqueles que, nas suas ações, arriscam as suas vidas e que muitas vezes terminam por esbarrar com o indivíduo que foi preso na semana anterior em uma outra ação de bandidagem. Então, meus amigos, meus colegas deputados e deputadas, a ideia final era que a gente produzisse aqui, e eu vou ouvir a opinião daqueles que são mais experientes do que eu nesse assunto, conseguimos fazer um documento, fazer uma provocação à nossa bancada de deputados parlamentares, federais, senadores, para que a gente consiga de imediato movimentar as leis que já existem em discussão naquela casa mais alta legislativa, para poder conseguir leis mais fortes e mais duras no combate ao crime. E também
do recurso do governo federal, uma parceria com mais recursos, para que a gente possa também melhor armar os nossos policiais. E aproveitar todas aquelas ideias que são muito bem-vindas, que são sugestões pertinentes, para proteger melhor o nosso policial no exercício da sua função. A blindagem dos carros foi levantada aqui, ela é importante, a melhoria do armamento, o que disse o deputado Eli, a utilização das armas que são apreendidas, me parece que elas são destruídas, que poderiam ser utilizadas pelos nossos policiais. É uma coisa que falta o bom senso, inclusive, numa questão como essa. Essa reflexão, e eu termino me dirigindo à família dos policiais que morreram nessas ações, apresentando meus sinceros sentimentos, minhas condolências, e que eles sejam vistos por nós, pela nossa sociedade, como heróis, como efetivos combatentes. Pois não, deputado Eli? Deputado, Vossa Excelência, esgotou o minuto de tolerância, dá mais um minuto, Vossa Excelência. Agradeço, deputado Santana, aí, muito coerente o pronunciamento de Vossa Excelência. Na realidade, existe esse momento, que é um momento que as autoridades têm que repensar, fazer uma reavaliação do sistema de segurança pública do nosso Estado, convocar e exigir dos deputados federais que mudem essa lei. O Código Penal brasileiro, ele é de 1941, é da época do Estado Novo, é obsoleto para os dias atuais, há necessidade de se mudar as leis, e isso depende da Câmara Federal, e querer poder. O que é que falta? Falta vontade política. Se não houver vontade política, a coisa não acontece. Então a gente espera que haja uma vontade política no sentido de mudar esse quadro que está aí, porque na realidade a situação é insuportável. Eu inclusive já apresentei um requerimento que foi aprovado por essa casa no sentido de viabilizar essa possibilidade dessas armas AK-47 e outras armas de grosso calibre apreendidas com essas quadrilhas, elas, através de uma medida judicial, ficarem à disposição da Polícia Civil e da Polícia Militar. E, no entanto, às vezes são destruídas, quando o Estado estaria economizando, porque estaria confiscando para si armas modernas, e isso não acontece. Então, quer dizer, às vezes o bandido não é apenado, as quadrilhas não são apenadas, mas o cidadão, às vezes, é apenado com determinadas leis. É isso que nós não entendemos, essa inversão de valores. Eu quero parabenizar a Vossa Excelência pelo pronunciamento.